pelo regimento, a senhora vai ter 5 minutos de fala. Aí a gente vai abrir para os vereadores os apartes aqui, e após a fala dos vereadores, a gente concede mais 2 minutos para sua conclusão. Tá bom assim? Tá Então a ótimo. senhora está com a palavra, Vanessa. Muito obrigada. Boa tarde a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público geral que está ouvindo, aos colegas artistas da cidade. Nós viemos aqui com uma representação institucional acerca da condução da política pública cultural no município de Diadema. Tá? Eu vou fazer, então, a leitura desse documento. Não consigo ler ele na íntegra, porque ele é um pouco extenso, mas vou tentar resumir ao máximo. Só gostaria de iniciar dizendo que aqui a gente não está vindo levantar nenhuma bandeira, nenhum partido político. A gente está aqui como membro do Conselho de Cultura, né? A gente conversa, tem diálogo com todos os vereadores e, enfim, a gente estamos aqui pela arte, pela cultura da cidade. Bom, prezados senhores, o Conselho de Cultura de Diadema, no exercício de suas atribuições legais enquanto instância de participação, controle social e acompanhamento das políticas públicas culturais, vem, por meio deste, apresentar diretrizes técnicas e institucionais com vistas ao aprimoramento da gestão cultural no município. A presente manifestação decorre da análise de informações públicas, observação das dinâmicas territoriais, acompanhamento de reuniões institucionais e relatos recorrentes de agentes culturais, que apontam para a necessidade de ajustes estruturais na execução da política cultural, especialmente no que se refere à transparência, continuidade das ações e efetividade do atendimento nos territórios, considerando os princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal, bem como as diretrizes da Lei 13.019, de 2014, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, e da Lei 12.527, de 2011, Lei de Acesso à Informação. O Conselho Municipal de Cultura apresenta. 1. Dos fatos. A movimentação do Fundo Municipal de Cultura. Conforme apurado por este Conselho, verificou-se a redução substancial do saldo do Fundo de Cultura Municipal. Eu vou dando uns cortes, tá? Foi encaminhado, então, um ofício do Conselho de Cultura, número 1/2026, na data de 6 de abril de 26, à Secretaria competente, solicitando esclarecimentos quanto à destinação dos recursos, ao valor exato a ser recomposto e ao cronograma de restituição, não tendo havido resposta formal até a presente data. 2. Da Companhia de Dança de Diadema e do edital emergencial, verificou-se a interrupção do contrato anteriormente vigente para a gestão da Companhia de Dança, que era conduzida pela Associação Projeto Brasileiro de Dança, APBD, e por questões de denúncias e de irregularidades esclarecidas conforme o OFSC número 26/2025, em 22 de maio de 2025, posteriormente foi publicado um edital emergencial para a contratação de bailarinos, cuja condução do processo suscita questionamentos quanto à observância dos princípios da publicidade, impessoalidade, ampla concorrência e razoabilidade administrativa, do qual esse Conselho solicitou esclarecimentos através do ofício número 3/2026, sem retorno formal até o momento. Dos atrasos do pagamento e da possível violação de isonomia. Constata-se a ocorrência reiterada de atrasos nos pagamentos de artistas e prestadores de serviços culturais, frequentemente superiores a 4 meses. Em contrapartida a indícios de irregularidade nos pagamentos de eventos vinculados à agência institucional, o que pode configurar tratamento desigual entre agentes culturais. Verifica-se ainda, deixa eu só ver meu tempo, a ausência de mecanismos eficazes de proteção contratual aos prestadores, inexistência de penalidades aplicadas à administração por atrasos, aplicação assimétrica de sanções contratuais. Tais elementos indicam possível violação aos princípios da isonomia, eficiência e moralidade administrativa. 4. Das condições de execução das oficinas culturais. Foram identificadas fragilidades revelantes, tais como início tardio das atividades no exercício de 2026, ausência de remuneração por período prolongado, fixação de valores inferiores aos praticados na região, redução de carga horária, dificuldade ao acesso e fornecimento de materiais. Essas condições impactam a qualidade da política pública e podem comprometer a efetividade de serviços prestados à população em desacordo com o princípio da eficiência. 5. Da precarização dos equipamentos culturais e possível desvio de finalidade. 6. Do atraso da implementação da Política Nacional Aldir Blanc, e registra esse atraso
cuja implementação permanece pendente, tal situação compromete a efetividade de política pública de caráter nacional, impactando diretamente a cadeia produtiva da cultura, a geração de renda e o acesso da população às atividades culturais. 7. Da prestação de contas da organização da sociedade civil responsável pela execução da política cultural. No âmbito da execução da política cultural por meio da parceria com a OCIP. Acabou? Vanessa, você quer usar os 2 minutos das conclusões para falar agora? Pode ser? Se me permite? Tá bom. Tá bom. Pode continuar. Então, no âmbito da execução da política cultural por meio da parceria OCIP, observam fragilidades na prestação de contas apontada pelo Instituto Socioambiental Cenários Futuros, referente ao termo da parceria 1 de 2022, cujo montante supera 7.200.000. Dentre os aspectos identificados destacam-se inconsistências na identificação de profissionais vinculados às atividades, registros que suscitam dúvidas quanto à compatibilidade de horários de execução, apresentação de despesas em formato agregado sem detalhamento suficiente para identificação individualizada de prestadores, pagamentos e vinculação com as ações realizadas. Tal formato limita a transparência e a rastreabilidade dos recursos, sobretudo quando comparado ao nível de detalhamento exigido em editais públicos de menor porte. 2. Então, das diretrizes e recomendações institucionais. Os elementos indicam fragilidades estruturais relacionadas à ausência de planejamento, descontinuidade de ações, insuficiência de mecanismo de controle e limitação do acesso equitativo às políticas públicas culturais. Diante do cenário exposto, o Conselho apresenta as seguintes diretrizes para aprimoramento da gestão: transparência ao acesso de informação, fortalecimento do controle social, isonomia, descentralização e pluralidade, planejamento e continuidade administrativa, manutenção e gestão dos equipamentos culturais, monitoramento e avaliação das políticas públicas. E dos requerimentos, diante do exposto, a prestação de esclarecimentos formais acerca de movimentação do Fundo Municipal de Cultura. Tem mais um pouco. Apresentação de informações detalhadas sobre o processo seletivo da companhia de dança, a adoção de medidas imediatas para a regularização dos pagamentos em atraso, e de mecanismo que evitem isso. Bom, falta pouco, tá bom? A revisão das condições de execução das oficinas culturais, a adoção de providências quanto à manutenção e adequação, destinação dos equipamentos culturais, a implementação efetiva de política nacional Aldir Blanc, apresentação de planejamento estruturado da política cultural, acompanhamento das diretrizes, ora apresentadas no âmbito das funções fiscalizatórias desta Casa Legislativa. Então, a gente a gente requer o encaminhamento da presente representação às comissões permanentes competentes, especialmente aquelas relacionadas à cultura, fianças e administração pública, para análise e adoção de medidas cabíveis. E o Conselho Municipal de Cultura de Diadema reafirma seu compromisso institucional com o fortalecimento das políticas públicas culturais e coloca-se à disposição para colaboração técnica e institucional. Tá bom, Vanessa. Então, tá dado o recado aqui. A gente vai pedir para que a senhora forneça uma cópia desse documento, tá? E vamos fazer exatamente isso. Vamos encaminhar para a comissão que cuida do assunto de cultura aqui na casa, que eu imagino que vai fazer um requerimento para encaminhar isso para a prefeitura. Tá bom? A gente vai ouvir os apartes aqui dos vereadores e aí depois a gente encerra essa fase da tribuna livre. Só um minutinho. Perfeito, muito obrigada. Pela ordem, presidente. A arte salva vidas. Pela ordem, vereadora Paty Ferreira. Salva vidas. Bom, eu quero primeiro parabenizar a Vanessa por estar aqui. Em nome dela,